Uma noite gostosa que nós temos oportunidade de, juntos como metodistas, como igreja unida, né, conforme está aqui a unidade, de sermos aqueles discípulos e discípulas que amam o Senhor e deseja, né, que o mundo tenha um coração aquecido pela graça de Deus. É muito bom estar aqui nesse culto distrital com meus irmãos e irmãs, né, os pastores e pastoras, que é um grande privilégio fazer parte desse time. Isso é uma coisa muito boa, né? Vocês que estão conhecendo cada um deles, cada uma delas. Você que está aqui, que bom que está participando conosco desse tempo. Você que está aí na sua casa, de todas as igrejas aqui representadas, né? Cada uma, você... Cada dia pode ser abençoado com paz e, nesta hora, é convidado conosco a orar e clamar a Deus para que você tenha sempre um coração aquecido pela graça do Senhor, o nosso Deus. Isso é tão maravilhoso, não é, queridos irmãos e irmãs? Quem não deseja ter o coração aquecido, né? A crente que não deseja ter um coração aquecido, talvez não tenha encontrado ainda a razão da sua fé, da sua vida. Eu vou ler com vocês Romanos capítulo 8, que fala assim a partir do versículo 12, uma coisa tão importante que é a experiência do homem e da mulher de Deus. Diz assim lá em Romanos 8, verso 12 em diante: Assim pois, irmãos e irmãs, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados. Mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito Santo confirma em nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Palavras simples, mas palavras de experiência. Palavra experiência porque ali contém a experiência do homem de Deus, da mulher de Deus, de que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, de que é um filho de Deus e não filho deste mundo, e de que é guiado pelo Espírito Santo, não guiado pelo espírito desse mundo, e que são e têm experiência de que é um filho, uma filha de Deus, por adoção e por experiência. Há um tempo na história, há exatamente 279 anos, havia um sujeito, um pastor, desejoso de ter o seu coração transformado por Deus e pela sua palavra. E esse homem de Deus, chamado John Wesley, ele teve um tempo na sua vida que seria lembrado para marcar a vida de todo o povo metodista. E é bom a gente sempre lembrar, porque nem sempre a gente parte do pressuposto que as pessoas sabem do que estamos falando. Às vezes a gente parte de que sabe o que estamos falando, mas muitas pessoas não sabem. A igreja viva sempre tem gente nova, pessoas novas sendo alcançados pelo Espírito Santo, e isso é bom para que a história venha aquecer e avivar o seu coração. A gente fala ali de Wesley, o fundador de um movimento chamado metodista, ali do século XVIII, e em determinado tempo da sua vida, ele diz que teve uma experiência, mesmo vivendo tanto tempo na presença de Deus na igreja, mas ali ele mostra que era necessário para ele, para a sua vida, de ter uma experiência. Ele queria ter uma experiência. E ali ele conta, no seu diário, é um homem que escrevia muito, lá em 1738, 24 de maio, ele diz assim: à noite eu fui, sem grande vontade, a uma reunião numa rua em Londres chamada Aldersgate, onde alguém lia o prefácio de Lutero aos Romanos, e por volta das 15 para as 9 da noite, se fosse 15 para as 9, dá para a gente fazer um movimento aqui, né, irmão? A gente é meio assim, né?
lembrando nas datas, falta um pouquinho ainda, mas ele disse que por 8:45 da noite, e não se esqueça que lá é um pouco mais cedo, né, é um pouco mais claro do que aqui, ele teve então uma experiência e descrevia uma mudança que Deus realizava no seu coração pela fé em Cristo. Ele diz assim: senti meu coração estranhamente aquecido e senti que confiava em Cristo, somente em Cristo, para a salvação. E uma segurança foi-me dada de que Ele havia perdoado os meus pecados, e sim, todos os meus pecados, e salvou-me, né, do pecado e da morte. Ali nessa experiência de John Wesley do coração aquecido, ele encontra, né, aquilo que tanto desejava, que era a transformação da sua religião, do temor, numa religião de amor. E como dizia, relembrando a parábola do filho pródigo, diz assim: ele passou da condição de escravo a filho. Daí a sua relação com Deus, antes apenas legalista, passava a ser uma relação de fé e de confiança e amor. Por que será que é importante nós nos lembrarmos disso, né? Às vezes eu fico pensando nas coisas simples da nossa vida. Nós precisamos ser simples, né? Traduzir um pouco da experiência, das coisas da Bíblia para a simplicidade. Mas ali era um homem que vivia infeliz na religião que tinha. Então, ninguém é feliz em algum lugar onde está, numa condição que está, se está infeliz. Às vezes eu fico pensando, quem vive infeliz no emprego, sabe que tristeza que é, né? Às vezes você viveu ali num emprego, em determinado lugar, mas não está satisfeito, às vezes aquilo te incomoda, que tristeza, né? Às vezes quem vive infeliz numa cidade sabe que angústia que é, às vezes, ir para um lugar ou estar num lugar onde não foi chamado, onde está contrariado, é infeliz isso. Às vezes quem vive infeliz, às vezes pela condição de uma família, está sempre desgostoso porque quer ver mudança naquela família, quer ver uma família diferente, uma família transformada, uma família que seja, novamente tenha o calor da amizade, o calor da emoção, o calor da convivência, não é? E também assim quem vive infeliz na condição de crente, que amargura que é, né? É muita amargura. Por isso que é bom a gente ser vivificado pelo Espírito Santo, porque ninguém gosta de viver numa condição infeliz. John Wesley era infeliz, porque primeiro que ele foi coagido pelo seu pai a ser pastor, ele não queria no começo, e ele ficava ali naquele tempo, ele estudou, obedeceu ao pai, se encontrou em determinado momento, mas ali ele não era feliz. Ele estava ali numa condição de queria aquela experiência para ele que ele pregava, né? Aquilo que ele pregava ele não sentia, aquilo que ele incentivava ele não sentia no coração, não é? Ele pregava que a morte não era a coisa mais horrível do mundo, mas quando ele chegou certa vez perto da morte, ele ficou desesperado, ficou angustiado. Ele pregava amor, alegria, confiança, mas no fundo o coração dele não tinha amor, não tinha alegria, não tinha confiança, mas ele sabia disso, então ele queria reverter a situação da sua vida. Não é assim que funciona? Ele queria reverter, ele não queria que aquilo fosse uma realidade na sua vida, ele queria uma vivacidade, e ele não descansou enquanto essa vivacidade não veio ao seu coração. Era uma coisa que incomodava. Por isso ele tinha e mostrava da necessidade de ter uma experiência, né? Então às vezes ele tinha ali uma experiência de escravo, sendo que a Bíblia dizia lá em Romanos, que nós lemos assim: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados. Assim como Wesley, nós podemos ainda estar com a experiência de escravos, não é verdade? Muitas pessoas, muitos crentes, muitos cristãos, às vezes estão numa qualidade de escravo, porque às vezes a gente pensa que nós não somos, né, aqueles que desejam viver de modo frio, mas às vezes no meio da igreja, no meio da gente, né, e na verdade a experiência de um coração aquecido é para os crentes mornos, é para a mornidão de crentes. Não significa que eu estou dizendo aqui que vocês estão mornos, tá certo? Eles estão quentes, embora esteja frio, ou não é verdade? Por isso vocês estão ficando bastante em pé, para não esfriar. Porque se ficar sentado, esfria, né? Mas às vezes na condição de crentes, nós precisamos sempre ter o coração nosso aquecido, porque se você não tem seu coração aquecido, se você não vive uma vida de vivacidade, quão triste é a sua vida, quão triste é a minha vida,
Porque era assim que Wesley tinha o seu coração, uma vida triste, porque ele queria viver a plenitude do reino de Deus, a plenitude do Espírito Santo, mas ainda assim ele não tinha. E então ele vivia como escravo. Essa era a experiência dele. Servia a Deus de modo involuntário, na base da obrigação. É isso que ele estava sentindo. Às vezes ele tinha que pregar, às vezes era obrigado. Às vezes se tinha que visitar, era obrigado. Às vezes tinha que fazer alguma coisa na vida da igreja, ele via aquilo como uma obrigação. Então os seus dilemas persistiam por muito tempo, e muitos anos, porque ele queria fazer da sua vida com Cristo uma vida que valesse a pena, uma vida que valesse a pena, e ele sentia no seu coração a alegria de viver a fé, e não a tristeza de viver a fé. E às vezes é muito comum isso. Às vezes nós encontramos crentes, pessoas que não estão alegres em viver a fé, que não estão voluntários em viver a sua fé. Pessoas que estão precisando de um toque de Deus, aquele toque que aqueça os corações. Isso muitas vezes não tem nada a ver com convertido ou não convertido, tá certo? Porque pessoalmente eu acredito que o Wesley, ele não era uma pessoa que não era convertida. Ele simplesmente acontece que muitas vezes a conversão não vem acompanhada de uma confiança, de uma disposição de fé, não vem acompanhada do poder do Espírito Santo para descansar em Cristo. Muitas pessoas nascem de novo, mas a sua alma permanece na guerra interior, entre o descanso e a guerra, entre o descanso e a obrigação, porque não permitem a transformação que o Espírito Santo pode fazer e pode proporcionar na sua vida, não se entregam de fato, mas como Wesley, permanecem incomodadas e buscam essa presença e poder do Espírito Santo até encontrar o seu descanso. Às vezes não tem nada a ver com conversão ou não conversão. Eu não duvido de conversão de ninguém, eu só creio que essas pessoas e todos nós podemos e precisamos pedir ao Senhor que nos encha com o seu Espírito, é ou não é? Que nos encham de vida, que nos encham e nos faça viver não como escravos, mas como filhos verdadeiros, como aqueles que são abençoados porque o Espírito Santo está próximo, o Espírito Santo está presente, não é? E não se arrastando. Você vê, quem veio de carro aqui para a igreja hoje, por exemplo, quem veio de carro aí? Vieram? É fácil de vir, né? É facinho, tranquilo, desliza, né? Aqui no centro, aqui no meio urbano, quase não tem, a maior parte não tem muitos buracos, você vai tranquilo, vai, mas eu quero dizer a você assim, se o carro acaba a gasolina, como é que você vai fazer? Já experimentou empurrar um carro? Quem já experimentou empurrar um carro aqui? Olha que bando de pobre, pobre é que empurra carro, né, irmão? Pobre é que deixa lá ficando amarelinho lá, né, o Bart, né? Está quase acabando, não, mas vamos pela fé, daí a fé acaba também ali, né? Aí você empurra o carro, né? Quão pesado é um carro, né, irmãos? Quão pesado é um carro, né? Como você tenta empurrar um carro, como ele é difícil de ser empurrado, é uma tristeza. Mas quando ele está cheio de combustível, é leve, ele vai longe, ele desliza, vai gostoso. Eu acredito que a vida cristã é também assim. Uma vida sem o plenitude do Espírito é uma vida pesada. Tudo o que você faz é pesado, né? Às vezes você é escravo porque faz tudo de modo forçado. É forçado. Vim cantar é forçado. Vim tocar é forçado. Vim pregar é forçado. Vim servir lá na diaconia é uma coisa pesada e forçada. Orar, meu Deus, até quando vamos orar, né? Quantos pastores estão orando aí pelas igrejas? 1, 2, 3, 4. Fala, meu Deus, mais oração, né? Porque quando você não tem o Espírito Santo, tudo é pesado, tudo é forçado, tudo é moroso. Mas quando você tem o Espírito Santo de Deus, você faz tudo na alegria, você faz tudo na voluntariedade, e nunca é demais, não é? É sempre prazeroso, né? Às vezes quando a pessoa não tem a plenitude do Espírito Santo, vive uma fé de ímpio, né? Porque não tem prazer em Cristo. A fé do ímpio é aquela fé circunstancial, que é mais uma fé para tirar você do buraco. E se Deus não te tira do buraco, você fica murmurando, reclamando. É uma fé de ímpio. Quando você não tem o Espírito Santo, você não consegue libertação do pecado e vive sempre oprimido, né? Porque para você ser liberto do pecado é uma tristeza. Às vezes você nem quer ser liberto,
Mas por quê? Porque falta o poder do Espírito Santo na sua vida, falta a alegria do Espírito Santo na sua vida. As coisas de Deus às vezes é um fardo muito grande. Todo mundo que se arrasta nas coisas de Deus, ele sempre está no lugar errado. Você vê filhos quando vêm empurrado para a igreja, por quê? Porque falta a experiência. O marido vem empurrado pela igreja, por quê? Porque falta o Espírito Santo, seu poder. A esposa vem empurrada para a igreja, é porque falta o Espírito Santo. Porque quando há o poder do Espírito Santo, tudo flui, não é, queridos? Tudo flui. Então, essa é uma coisa importante, Então você tem e eu tenho que fazer como Wesley. Estamos vivendo uma vida de escravo, porque se a vida for de escravo, não há prazer. Você já viu o escravo fazer as coisas com prazer? Já viu ou não? Não tem, o escravo faz porque é obrigado. O escravo faz porque não tem outro meio, não tem outro jeito. Ele é escravo, ele tem que obedecer, ele deve obedecer, senão apanha. Mas a vida é assim para aqueles que às vezes falta o poder do Espírito Santo na vida. Porque quando há poder do Espírito Santo, nós trocamos de experiência. Não é mais a experiência de escravo, mas passa a ser uma experiência de filhos. A experiência de filhos. O filho tem alegria, o filho tem prazer. O filho de Deus faz porque tudo diz respeito à casa do Pai. Tudo diz respeito à obra do Pai. Tudo diz respeito à alegria de ser um filho. Então, o filho, ele está sempre com alegria. Por isso que diz lá no Romanos, que nós lemos o texto, no versículo 15b, que diz assim: mas receberam o Espírito de adoção, por meio da qual clamamos, Abba, Pai. É ou não é? Abba, Pai. O que é Abba, Pai, queridos? É paizinho querido. Jesus não chamava Deus de Deus, chamava Deus de Pai, o paizinho. Por quê? Porque ele faz parte. E ali nós somos chamados a ter a experiência de filhos. E é isso que um coração aquecido proporciona. Não é? É aquilo que Wesley queria, com o desejo, a confiança, a persistência, ele foi e ele buscou o tempo todo. Após ali a experiência que John Wesley teve, ali, quando seu coração, diz ele, que foi estranhamente aquecido e passou a crer de verdade, aí a salvação estava somente na sua confiança em Jesus e em nenhuma outra sequer, porque ele viu que ali tinha a sua parte. De repente ele passou do conhecimento para a experiência. Ele descobriu que a salvação estava somente em Jesus Cristo. Essa primeira coisa que ele teve com a sua experiência, e é uma das coisas importantes que eu tenho e você tem quando crê, que você tem a confiança em Jesus para ser salvo. Não por você, mas por Jesus. É por Ele e somente por Ele. Porque Wesley ele fazia muitas coisas. Ele visitava, ele pregava, ele distribuía dinheiro, ele trocava tudo que ele tinha, porque ele acreditava que daquela maneira ele seria salvo. Mas ele não era filho. Quando ele teve uma experiência, ele descobriu que todas essas coisas são detalhes que viriam depois. Mas agora ele descobriu que tinha sua confiança em Jesus e somente em Jesus para a sua salvação. Ele não mais gemia, mas agora ele cria. Por isso que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Filho de Deus sabe que é salvo por Jesus, pelo aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele é, pelo seu sacrifício, não pelo que você faz, pelo que eu faço, mas era pelo que Ele faz e que Ele fez. Aí você descansa, porque Ele fez tudo. Ali o Wesley também experimentou, finalmente, a segurança de que Deus em Cristo havia perdoado todos os seus pecados. Olha só, já pensou? Você sabia que assim como aquele pastor, que era pastor de muito tempo, não tinha certeza no coração de que seus pecados foram perdoados? Já pensou? Assim também pode ser a sua vida. Será que você crê que seus pecados foram perdoados? Será que você crê de verdade que a sua conta, a sua dívida, a sua culpa foi apagada na cruz? Ou será que você ainda está se culpando, se condenando, você se fazendo mal por uma coisa que Jesus já fez todo o bem para a sua vida? Porque quando você crê, você descansa, não é verdade?
Quantos gostariam aqui que todas as suas dívidas financeiras fossem apagadas? Digam glória a Deus. Ó, não precisa nem repetir 2 vezes. Não precisa nem falar 2 vezes, né? Nem falar 2 vezes. Que coisa boa, né, irmão? Se você levantar no outro dia e de repente você recebeu uma mensagem do banco. O banco não manda mensagem, mas vamos supor que mande, né? Olha aqui, todas as suas dívidas foram zeradas. O que você ia fazer? Hein? Ia saltar de alegria? Ia dar uns glória a Deus? Pois é assim que funciona, né? Mas no reino de Deus, no reino espiritual, é isso que Jesus fez. Ele olhou para mim, para você e falou: meu filho e minha filha, todos os seus pecados estão apagados. Amém, querido? Eles estão perdoados. Você não precisa mais viver embaixo de culpa, embaixo de condenação, embaixo de pensar que você ainda tem que andar de joelhos por escadas, carregar uma cruz pesada. Não, eu já fiz tudo por você. Era isso que o Wesley não tinha no coração, e é isso que muitos crentes não têm no coração, por isso andam se arrastando. Mas Deus, em Cristo, olha para nós e diz para nós: não se arraste. Amém, querido? Não se arraste mais, porque eu te coloquei na posição de filho. Amém, irmãos? Você que está aqui, Jesus fala para você, Deus o Pai fala para você: eu te coloquei e te promovi na condição de filhos e filhas. Olha só que pouquinho de mixaria de gente que crê. O Jesus, o Deus e o Pai, olha para nós e fala: eu te coloquei, meu filho e minha filha, na condição de filhos e filhas. Olha que coisa boa, filhos e filhas do Senhor. É isso que Wesley não cria, é isso que muitos crentes não crêem, mas é isso que o Espírito Santo quer te convencer, e Ele convence, e Ele coloca para nós, né? Então, isso é coisa importante. É importante quando Wesley dizia que a salvação é somente por Jesus, é isso que Wesley queria por experiência, de que os seus pecados foram todos perdoados, e a terceira coisa que tinha que entrar no coração daquele homem, é que o poder do pecado não mais teria domínio sobre ele, porque o pecado estava morto para ele, porque agora ele podia viver como alguém que é vencedor sobre o pecado, não é? Ele diz ali no seu diário assim: olha, quando voltou para sua casa depois dessa experiência, sacudido por diversas tentações, clamou a Deus por misericórdia, e as tentações desapareceram. Quando ele não cria, as tentações perduravam. Mas conforme ele levantava os olhos aos céus, Deus lhe enviava a ajuda necessária. E essa era a grande diferença em relação às situações anteriores. Antes ele lutava com todas as forças, mas era quase sempre vencido. Agora tudo mudou, pois ele era sempre um vencedor. Olha que coisa. O pecado não mais teria domínio sobre ele, mas agora ele dominava sobre o pecado. Ele dizia não, o pecado vai embora. Era a alegria que ele tinha de dizer não para o pecado. É isso que ele tinha de poder. Quando o tentador o acusava e ele não tinha respostas para os dilemas da vida, ele continuava a ter paz no coração. Além de tudo, o seu mestre Jesus o havia proibido qualquer inquietação pelo dia de amanhã. Olha como Jesus passa a operar e a dominar em nossa vida, irmãos e irmãs. Coisa boa é que Deus faz em nós. A experiência de filho é prazerosa. Amém, irmãos? Porque o filho sabe que Deus é a sua comida e bebida. Ele está sempre satisfeito. A palavra de Deus é como mel na sua boca. Ninguém o obriga a orar, ninguém o obriga a ler a palavra, ninguém o obriga a fazer as coisas que Deus coloca diante dele. Por quê? Porque é prazeroso, porque ele é filho. Mas o escravo sofre, o escravo se arrasta. O filho sabe que a obra de Deus é feita com prazer e dedicação. Ele não está satisfeito se não estiver servindo, certo? O filho está sempre servindo. A obra de Deus é um prazer na vida dele. Pregar a palavra para o seu vizinho é um prazer. Servir na igreja é um prazer. Servir uns aos outros é um prazer. Ele vive uma vida de herdeiro na terra. Essa é a porção que Deus tem para os seus filhos e filhas. Nós, você que está aqui, você que está assistindo na sua casa, no seu lar, você é chamado a viver como um herdeiro, como um filho que tem prazer na casa do Pai. Essa é uma vida
de filhos e filhas de Deus, porque é assim que ele vive, não é? Coração aquecido, coração cheio da presença de Deus. E esse é um testemunho do Espírito Santo. Olha no Romanos lá 16, que nós lemos, verso 16, que diz assim: o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O testemunho do Espírito, o testemunho no seu interior, é como uma impressão interior que nos dá essa convicção. Quando você tem convicção, tem o descanso, tem a certeza que o Espírito testifica em você que você é um filho de Deus. Foi o que aconteceu com Wesley ali e que pode acontecer conosco. Não é? É ali, quando ele estava e sabia que era um filho de Deus, naquele momento. E você lembra no começo que lá na sua experiência, ele foi, dizia lá o seu diário, com pouca vontade. Aquela reunião, naquela rua, e ali teve a sua experiência. Né? E naquela pouca vontade, ele escutou o seguinte: alguém estava pregando e falando que a fé é uma energia do coração tão eficaz, viva e inspiradora, que é capaz de permanecer no coração daquele que crê. A fé é uma constante confiança na misericórdia de Deus para conosco, pela qual nos lançamos inteiramente em Cristo e nos entregamos inteiramente a Ele. Não é? É ali a sua experiência. E Wesley estava no lugar certo. Sabe, querido? Às vezes você pode pensar assim: foi naquele momento que ele teve uma experiência, do nada aconteceu tudo aquilo, do nada aconteceu aquela experiência. De repente ele estava vivendo, andando lá na praça, no parque, lá, e de repente veio um poder do Espírito e fez dele nova criatura. Não foi nada disso. Não foi nada disso. Ali foi diferente. Wesley estava no lugar certo. A experiência dele com Deus não veio do nada. Antes ele tinha certeza da plenitude de Cristo, ele passou por a sua busca, a sua peregrinação, a busca pela palavra de Deus, e ele estava no lugar certo. Olha, presta atenção, Wesley, ele lia a Bíblia, ele pregava, ele estava reunido com a sua igreja, ele ansiava, ele pedia para o Pai a sua experiência, ele estava sempre buscando. E na sua busca, um dia ele estava ali, posicionado no lugar certo, então teve a sua experiência. Muita gente quer uma experiência com Deus, mas está no lugar errado. Muita gente quer a sua experiência com Deus, mas está imerso na preguiça, está imerso e cozido na falta de vontade de ler a palavra de Deus. Muita gente quer uma experiência com Deus, quer viver diferente, mas não tem a disposição de orar. Não é? Ele não vai a uma reunião de oração, ele não vai na igreja, às vezes domingo porque é muito cedo, às vezes à tarde porque é muito tarde, né? E era uma coisa maluca, né? Muita gente ele quer ser abençoada por Deus, tem uma grande experiência, mas não tem a comunhão dos santos, mas ele não está ali junto, estudando a Bíblia num grupo pequeno, mas ele não está ali tomando a Santa Ceia, mas a pessoa não está no lugar certo, está sempre no lugar errado. Está sempre com preguiça, está sempre nos lugares diferentes. Às vezes tem mais prazer numa dança, num carnaval, do que numa reunião abençoada, de um louvor abençoado, como nós vivemos e presenciamos. Então ela está sempre no lugar errado, quer que esteja e tenha a experiência certa. Mas Deus dá a experiência certa quando nós nos posicionamos nos lugares certos. Por isso que eu disse para você que o Wesley não era questão de que ele era convertido ou não era convertido, nada disso. Eu tenho certeza que Deus estava no seu coração, mas ele queria a plenitude de Deus, e ele pedia a plenitude de Deus, mas ele estava sempre nos lugares certos. E quando ele estava no lugar certo, na hora certa, ele pediu a Deus, Deus deu a ele o enchimento, a plenitude do seu espírito. Amém, queridos? É assim que funciona. Quando você está no lugar certo, Deus faz uma obra na sua vida. Quando você está no lugar certo. Aquele homem estava lá, eu lembro quando Pedro e Tiago estavam lá entrando no templo, no lugar, tinha um homem na porta do templo pedindo esmola. Aquele homem foi àquele lugar, naquele templo, como lugar de sempre, na hora de sempre. Mas ele não tinha noção de que naquele lugar ele seria abençoado com saúde e viveria. E quando pediu dinheiro para Pedro, Pedro falou: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. A energia tomou
tomou conta das pernas daquele homem, da vida daquele homem, e ele saiu pulando, porque ele estava posicionado no lugar certo. Então você e eu, seja você que às vezes está passando por um momento de frieza espiritual, porque muita gente nesse tempo que nós vivemos já perdeu o costume de orar, já perdeu o costume de ir até a igreja, já perdeu o costume de ler a palavra, Muitas crianças já perderam o costume de saber o que é uma escola dominical, o que é um jeito de viver a vida da igreja. É lógico, pelas situações que nós vivemos, não estou dizendo isso nem em acusação ou coisa nenhuma, simplesmente porque a vida desse tempo que nós vivemos, ela exige um pouco mais de dedicação, porque os tempos são maus, os tempos são tempos de preguiça, os tempos são tempos onde muitos de nós e muitas pessoas vão morrer de inanição espiritual. E é nesse tempo que nós precisamos pedir a Deus que Ele nos abençoe com a sua força, com a sua graça, e nós sejamos inteiramente revestidos com o poder do Espírito Santo para termos um coração aquecido, nós, a nossa casa, a nossa família, nossos filhos, as crianças, a família toda, não é? E para isso, irmãos e irmãs, você e eu não vamos ter essa experiência se deixarmos a inanição tomar conta da nossa vida, mas nós vamos ter uma experiência cada vez mais com o nosso Deus, quando nós nos posicionarmos no lugar certo, na hora certa, na vida da igreja, na vida com o povo de Deus, na oração, na leitura, na graça de Deus sobre as nossas vidas. Você aqui da igreja central, você da igreja do Ordes, você lá da igreja do Jardim Paranaense, do Jardim Manancial, do Cristo Rei, do Bacaxeri, nas igrejas que nós vivemos no Pantanal, todos que estão aqui da Fazendinha, todos que estão assistindo esta palavra, não deixe o seu coração ficar gelado, mas tem que orar a Deus para que o seu coração seja aquecido nesse tempo gelado de frieza espiritual, e onde o diabo está usando esse tempo para matar a espiritualidade do povo de Deus. Mas para nós termos um coração aquecido e jamais deixar nosso coração se esfriar. Não é verdade? Esse dia eu li uma notícia interessante, as pessoas falaram assim, que muitos alunos, crianças na escola, perderam o hábito de ir para a escola, e não vão mais adquirir o hábito de ir para a escola. Não é verdade, Amanda? A gente vê isso o tempo todo. Elas perderam o hábito e não vão mais adquirir. Infelizmente, no tempo que nós vivemos, da frieza, que toma conta do mundo, muitos cristãos do mundo vão perder o hábito de se reunir, o hábito de estar na sua igreja, o hábito de orar juntos, o hábito de tudo, e vão perder o hábito, e esse hábito não voltará mais. Isso resultará em morte espiritual. Mas, irmãos e irmãs, assim como Wesley, nós não podemos nos contentar com o nosso coração se esfriando, mas nós precisamos ter sempre o nosso coração em fase de aquecimento, em fase de vida, porque quando você estiver no lugar certo, na hora certa, você será cheio do Espírito Santo sempre, porque a Bíblia diz lá, e Jesus está falando das realidades espirituais, que ele disse assim, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede, o que busca, e o que bate será aberta a porta, porque ele fala assim depois, qual é o filho que o pai pede um pão, lhe dará uma pedra, e que pede um peixe, lhe dará uma cobra? Quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, não dará a vocês o Espírito Santo. É da vontade de Deus que você e eu sejamos cheios do Espírito Santo. A experiência do Wesley não é uma experiência única na história, mas pode sempre ser a experiência de todos nós. E é uma experiência atual. Amém, irmãos e irmãs? É isso que Deus quer para nós, é isso que Deus quer para o povo metodista, que logo depois disso, aquele povo disse que esse povo chamado metodista foi chamado para reformar a nação, principalmente a igreja, e espalhar a santidade bíblica por toda a terra. Esse é o meu chamado, queridos, esse é o seu chamado. O seu coração como anda? Ele está aquecido? Ou o seu coração está frio? Sua vontade das coisas de Deus é uma obrigação para você? Ou a vontade das coisas de Deus é como um pai que dá a herança para o seu filho e você faz tudo com prazer?
Aquilo que você vive é vive de coração, ou aquilo que você vive é vive por obrigação? Deus o Pai deseja que você viva com todo o seu coração, e Ele deseja que você seja cheio do Espírito Santo. Amém, amados? Eu e você, cheios do Espírito Santo. E quando você orar, Ele vai te dar. Não sei se vai te dar neste lugar, não sei se vai te dar daqui uns dias, não sei a hora que vai ser, mas se você estiver na posição certa, sempre você receberá. Porque é da vontade do Pai que você tenha o Espírito Santo em plenitude na sua vida. Amém, amados? Então eu quero orar com você, né? E a oração que eu vou fazer com você é para que você seja mesmo cheio do Espírito Santo, né? Eu queria pedir para os meus irmãos aqui, pode vir aqui de volta. E eu quero orar com você, né? Quero pedir para você se colocar em pé. E você que está na sua casa aí, se você quer ser cheio do Espírito Santo também, né? Nesse tempo, não ligue para quem está do seu lado, mas convide as pessoas que estão do seu lado e diga: vamos ser cheios do Espírito Santo. Vamos buscar o Espírito Santo para que Ele encha a nossa vida e nós possamos ter nosso coração aquecido e sermos chamados de um povo metodista, que é um povo do coração aquecido, um povo de Deus. Porque não é bom que você viva uma vida de obrigação, não é bom que você viva uma vida onde não conhece a Jesus Cristo. Não é bom que você viva uma vida onde Deus não faça parte da sua vida, porque sua vida será uma desgraça, sua vida será depressiva, sua vida será uma vida de obrigação, sua vida será uma vida onde você não tem prazer em viver. Sua vida será como Jó, que disse assim: maldito é o dia em que eu nasci. E depois Jó descobriu que ele não tinha Deus, não andava com Deus, ele conhecia Deus de ouvir falar, mas depois que ele teve o seu coração aquecido, ele passou a viver uma vida de andar com Deus. E Deus deseja que você também ande com Ele, em nome de Jesus, né? Fecha teus olhos, coloca a mão no seu coração. Você que está também na sua casa, fecha teus olhos, coloca a mão no seu coração. Peça para o Senhor avivar e encher a sua vida, e encher o seu coração. E cada dia que você abrir e levantar, você vai levantar e vai dizer que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai vivendo e brilhando mais e mais até se tornar um dia perfeito. E assim será a sua vida.